Oi gente, meu nome é Amanda e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Aqui nesse vídeo a gente vai falar sobre cenas externas, que quem me conhece sabe que é o meu xodozinho. Eu amo fazer cenas externas, porque é sempre um novo desafio, uma nova oportunidade de fazer coisas diferentes. Então nesse vídeo eu quero falar especificamente sobre posicionamento de câmeras em fachadas. Em relação a outras cenas externas, eu vou falar posteriormente, mas hoje eu vou falar apenas de fachadas, como eu posiciono a minha câmera em fachadas, que eu vejo que é uma dificuldade que muita gente tem em relação a isso, tá? Então vamos lá pro vídeo. Aqui eu trouxe um modelo de uma casa que na verdade não é projeto meu, é o projeto de uma amiga que me emprestou para fazer esse vídeo para vocês, tá? Então vamos lá. A primeira dica que eu quero dar para vocês é que vocês não percam tempo humanizando toda a cena de vocês. Se vocês ainda não escolheram, não posicionaram a câmera de vocês e não fizeram as cenas de vocês. Por quê? Porque muita gente perde tempo fazendo o quê? Eles chegam aqui, falam, eu preciso de vizinhos para ficar bonito. E aí vem, bota vizinho desse lado, bota vizinho desse outro, bota vizinho atrás e bota nas laterais, enfim. Perde um tempão fazendo isso, colocando carros estacionados, colocando bancos aqui. E aí ele posiciona a cena dele e tudo aquilo que ele fez se perde porque não vai aparecer na cena. Então, o que eu tenho para falar para vocês é que vocês posicionem as cenas de vocês antes de começar a fazer a humanização, tá? Então, qual é a primeira coisa que eu faço aqui quando eu chego em um arquivo, quando eu vou começar um render? Primeiro, eu tenho que ver o que eu quero mostrar. Nesse projeto aqui, eu fiz essas imagens para essa minha amiga desse projeto, tá? E quais foram as duas cenas que ela pediu? Uma cena de frente, reta, olhando para a fachada de frente, e outra cena olhando aqui para essa lateral, nessa área que pegasse aqui essa parte desse janelão de vidro e tal, e mostrasse aqui a porta de entrada, tá? Então, eu já sei que eu quero mostrar essas duas. Então, eu tenho que pegar uma proporção de imagem que eu consiga mostrar direitinho e não perca tempo posicionando outras imagens, outras cenas, tá? Então, qual é a primeira coisa que eu vou fazer aqui? Já sabendo o que eu quero mostrar desse projeto, eu venho aqui no Asset Editor e aqui no Settings, onde já está posicionado. E a primeira coisa que eu faço de tudo é ligar o Save Frame. O que é esse Save Frame aqui na aba Render Output? Ele é essas tarjas pretas que ficam aqui dos lados. E para que funciona esse Save Frame? Ele diz o que vai aparecer no nosso render. Tudo que está dentro dessas tarjas pretas vai aparecer no nosso render e tudo que está fora dessas tarjas pretas não vai aparecer. Então, só o que vai aparecer, ó, aqui, por exemplo, seria esse retângulo aqui, ó. O que tá aqui fora não vai aparecer, tá? Ele serve para isso. E quando a gente for posicionar a nossa cena, a gente sempre vai ligar o Save Frame. Nunca faça cenas ou posicione a sua câmera sem o Save Frame ligado, que vocês vão perder tempo, tá? A segunda coisa que eu faço é escolher a proporção da minha imagem. Mas, Amanda, como é que eu vou escolher uma proporção? Geralmente, aqui no V-Ray vem, ó, Widescreen, que é essa aqui, ó, 16:9. Quando é que eu uso o Widescreen? Geralmente, vocês estão vendo que ela é bem grandona, ela é muito mais horizontal do que vertical. E geralmente eu utilizo esse tamanho quando eu quero mostrar muita informação na horizontal. E o cliente, ele quer apresentar esse projeto no computador, ele não vai imprimir, ele não vai entregar para o cliente, ele vai apenas apresentar. E também quando o cliente não quer, por exemplo, divulgar essas imagens, porque nesse formato de widescreen é muito chato divulgar, por exemplo, no Instagram, porque essa proporção da imagem não é adequada para o Instagram, tá? Então, quase nunca eu utilizo o widescreen, geralmente quando é extremamente necessário. Aqui o Square é o formato quadrado, que eu também quase nunca uso, tá? E geralmente, quais são as proporções que eu mais utilizo? A Picture, a Landscape e a Portrait.
Geralmente eu utilizo mais a Portrait e a Landscape. A Landscape ela é maior na horizontal e a Portrait ela é maior na vertical. Então, o que a gente vai fazer para escolher essa proporção? Primeiro a gente vai ver qual o tamanho da nossa fachada, se ela tem a proporção mais quadrada, se ela é mais horizontal, se ela é mais vertical. Então aqui a gente consegue ver, ó, que ela é bem, na verdade, ela é bem quadrada, ela nem é muito esticada para cima nem para os lados. Então aqui eu posso escolher tanto Portrait como Landscape, como Square, que os três vão ficar legais. E eu vou ensinar para vocês as três proporções, tá? Vamos começar aqui pelo Square. Depois que eu escolho a proporção da minha imagem, eu venho aqui e vou posicionar essa minha cena. O que eu faço? Primeiro eu vou chegar aqui perto da minha fachada. Vejo aqui mais ou menos onde eu quero posicionar. E aqui, já no posicionamento, eu tenho algumas dicas para vocês, certo? Primeiro de tudo, vocês nunca vão mostrar mais piso do que céu. Por exemplo, se você tem uma fachada assim, você não vai posicionar de modo que esse asfalto, ele fique aparecendo. Gente, é muito mais interessante mostrar o céu do que o asfalto, vocês não acham? Porque asfalto são todos iguais. E o céu, ele dá aquela atmosfera na nossa imagem, certo? Então, a primeira dica é que vocês nunca posicionem as cenas de vocês assim, olhando mais pro piso do que pro céu. Então, eu sempre vou posicionar a minha cena assim, ó, tirando o asfalto e mostrando mais aqui o céu. A segunda coisa que eu quero falar para vocês é que vocês não façam a falsa perspectiva. O que é isso? É quando você posiciona uma cena e deixa ela assim meio torta. Tá vendo? Gente, isso não é uma perspectiva. Porque uma perspectiva, ela se caracteriza quando você mostra duas faces do seu projeto, certo? Então, por exemplo, aqui seria uma perspectiva, porque ela tá mostrando essa face da frente e essa face aqui do lado, tá? Então, se você quer mostrar a frente da sua fachada, não deixa ela assim torta, certo? Faça uma cena em ponto de fuga, porque essas cenas que a pessoa quer mostrar apenas a parte da frente, não mostra essa parte do lado e deixa ela assim meio torta, elas nunca vão ficar naturais. Um fotógrafo de arquitetura nunca vai bater uma foto assim, nessa diagonal que não vai mostrar as duas faces. Então, sempre quando você quiser mostrar a sua fachada de frente ali, tente alinhar as suas linhas horizontais junto com a sua câmera. Por exemplo, aqui, ó, vocês estão vendo que eu consigo alinhar essa linha do piso aqui com a minha linha do SketchUp. Então, eu vou alinhando aqui no olho, ó. Depois que eu alinhei, eu paro e deixo aí. Uma outra coisa que eu quero falar pra vocês é que vocês nunca posicionem a cena de vocês assim, ó. Vocês estão vendo que parece que a gente bateu uma foto de um drone, que o drone tá lá em cima e bateu uma foto meio assim de cima? Sempre quando vocês forem fazer uma cena assim de fachada externa, tentem posicionar a sua câmera de modo que você consiga ver a laje aqui embaixo, ó, ver o teto aqui desse primeiro piso, tá? E ver também esse aqui de cima. Ninguém nunca vai bater uma foto assim, ó, porque não existe tripé dessa altura, certo? Só se eles subirem uma escada e bater uma foto lá de cima da escada. E mesmo assim vai ter que ser uma escada bem alta, tá? Então, sempre tentem mostrar na imagem de vocês essas lajes, que fica bem mais natural e bem mais real. Então, vamos posicionar aqui a nossa cena, mais ou menos aqui. E quando eu vou posicionar a minha cena, eu sempre tento pensar como um fotógrafo, certo? Eu gosto muito do enquadramento de cena simétrico, que é quando eu deixo aqui a minha fachada bem no centro da minha imagem e eu deixo o espaço da lateral, das duas laterais,
o mesmo espaçamento, certo? Que eu acho que fica muito bonito numa imagem. Um dos posicionamentos que eu também gosto muito é da regra dos terços. Como é que a gente vai utilizar essa regra dos terços aqui na nossa imagem? Por exemplo, aqui nessa imagem, vamos testar. Eu vou colocar aqui em Portrait, tá? E vou posicionar. Em vez de eu posicionar aqui mais pertinho, ó, da minha fachada, porque vocês estão vendo quando eu posiciono pertinho assim, ela não aparece completamente a fachada, né? Então, quando é nesses casos e eu quero fazer uma imagem mais na vertical, o que eu faço? Eu vou mais para trás, assim, e aproveitando aqui essa deixa, que eu estou usando o zoom, geralmente quando eu posiciono as minhas cenas, eu utilizo o zoom, não do scroll do mouse, mas apertando Z no teclado ou apertando aqui no ladinho aqui nessa lupa. E eu aperto no botão esquerdo do mouse, deixo pressionado e coloco para frente ou para trás, porque aí ele vai bem calmamente dando esse zoom para frente e para trás. Quando a gente usa o scroll do mouse, ó, ele vai dando essas, sabe, ele vai parando. Ele não fica uma coisa muito fluida. Então eu gosto sempre de usar, apertar aqui na lupa ou apertar no Z e dar esse zoom, ó, mais suave, tá? Que fica bem mais fácil de posicionar. Então vamos lá. Então como é que eu posicionaria aqui a minha cena em Portrait? Eu colocaria ela aqui mais pro longe e utilizaria a minha regra dos terços. Eu vim aqui, não mostrava o asfalto, vim aqui, tentava mostrar aqui, ó, as duas lajes, tá? Aqui a gente não consegue ver de longe muito bem, mas eu acho que assim ia ficar legal, porque a gente consegue ver essa laje aqui de cima. Vamos posicionar assim, tá? E aqui a gente utiliza regras dos terços. Como essas regras dos terços? Vamos separar a nossa imagem em três, por exemplo. Aqui seria uma linha e aqui seria outra linha. A gente deixa um terço para o céu e os outros 2/3 a gente posiciona o nosso projeto. Ou então, se fosse um projeto mais horizontal, eu também acho muito bonito você posicionar, por exemplo, o projeto, porque esse projeto aqui não é tão horizontal. Mas, por exemplo, o projeto, assim, em 1/3 da imagem, e os outros 2 posicionar o céu. Mas aqui não é o caso, tá? Que ficaria muito alto. Então, não daria muito certo. Mas essa é a ideia da regra dos terços. Você deixar, por exemplo, 1/3 de céu e 2/3 de projeto, ou então metade de céu e metade de projeto. Então, fica muito bonito também esse posicionamento. Aqui nessa imagem, eu vou utilizar, na verdade, não vou utilizar o Portrait, eu vou utilizar o Landscape, tá? Que ele é mais horizontal. Para essa imagem, eu acho que vai ficar melhor. A gente vai conseguir ver mais coisa. Uma outra dica que eu tenho para dar para vocês aqui também, que essa é muito importante, é que vocês precisam deixar uma área de respiro na sua imagem. Como assim? A área de respiro são essas áreas aqui, ó, que a gente não tem projeto. Como assim, Amanda? Você nunca vai posicionar a sua cena, por exemplo, assim, ó. Tá vendo que aqui o projeto ele acaba assim que a imagem acaba. Aqui em cima a gente nem tá vendo o céu. Aqui do lado tá quase acabando a imagem. Então você sempre vai posicionar a sua cena de modo que o projeto consiga respirar ali dentro, tá? Você nunca vai deixar bem enquadrado na imagem sem conseguir ver do lado, em cima, enfim, certo? Você sempre vai deixar essa área de respiro. Então, vamos posicionar aqui direitinho a imagem. Eu vou dar um zoom aqui mais para trás, ó. Ok. E depois que eu posiciono a minha imagem aqui, o que é que eu faço? A primeira coisa é deixar as nossas linhas verticais completamente na vertical. As suas linhas verticais, elas nunca vão estar deitadas, tombadas para frente e para trás. Elas sempre vão estar retas aqui paralelamente com essas linhas do Save Frame, tá?
Então, como é que a gente vai fazer isso? Depois que a gente posiciona aqui, eu vou vir aqui em câmera e colocar em perspectiva de 2 pontos. E tá vendo que ele ajeita automaticamente a nossa perspectiva, né? Mas aqui ele saiu um pouco do enquadramento que a gente estava fazendo. Então, aqui com o pan, você não vai mais apertar o orbit, tá? Senão vai sair aqui da perspectiva de 2 pontos. Aqui com a mãozinha habilitada, você vai apenas voltar aqui, ó, pro seu enquadramento. E ok, a gente já tá com todas as linhas verticais preservadas e é assim que tem que ficar, certo? Nunca tombem a linha para frente e para trás. E a partir daqui, eu vou fazer uma nova cena. Eu vou vir aqui com o botão direito do mouse e colocar adicionar cena. Eu deixei aqui essa parte do vídeo sem câmera para que vocês consigam ver direitinho, senão vocês não vão conseguir ver. Mas o próximo passo é a gente ver quanto está a nossa abertura de câmera. Como assim? A gente vai apertar em Z de zoom e aqui embaixo a gente consegue ver, ó, que tem o campo de visão, que aqui o meu está 45 graus. Como é que esse campo de visão funciona? Ó, quando a gente aumentar esses graus, a nossa lente ela vai aumentar. A lente vai ser uma lente, por exemplo, grande angular, que são aquelas lentes que elas deformam um pouco o nosso projeto, a nossa imagem, mas elas conseguem pegar mais coisa na imagem. Como assim? Vamos colocar, por exemplo, aqui, vamos exagerar um pouco, vamos colocar, por exemplo, o campo de visão de 80. Eu coloco só 80 e Enter. Ó, vocês estão vendo que quando eu coloco 80, a cena, ela foi muito mais além, ela foi muito mais para trás. A câmera, ela puxou a nossa cena. Então, aqui, ó, quando eu der o zoom, vocês estão vendo que o meu projeto, ele tá bem puxado aqui para a câmera. Até saiu aqui, ó, da minha perspectiva de 2 pontos. Porque ele tá bem puxado essa câmera. A gente não vai deixar um ângulo muito grande, mas a gente também não vai deixar um ângulo muito pequeno. Por quê? Porque, por exemplo, vamos colocar 40. Vocês estão vendo que a imagem, ela fica bem chapadona? Ela não tem, parece que ela não tem profundidade. Então, a gente vai sempre ver um meio termo aí para que o nosso projeto ele não fique puxado, mas ele também não fique completamente chapado, senão a nossa imagem vai ficar feia. Então, aqui, por exemplo, o meu campo de visão, eu acho que 50 vai ficar bom. Você pode ir testando aí de acordo com a sua cena. E ó, aqui eu dou mais uma ajeitadinha aqui. Gente, eu demoro muito tempo posicionando a minha cena. Na verdade, eu acho que é a parte do render que eu mais demoro, porque eu acho uma parte muito importante. É ali que vai fazer a diferença da sua imagem. E depois que eu posiciono aqui o campo de visão que eu já escolhi, por exemplo, 50, eu venho aqui em câmera de novo, coloco perspectiva de 2 pontos, porque ele saiu da minha perspectiva, e dou de novo uma ajeitada aqui com o pan. Eu acho que assim ficou bom. E aqui na minha cena eu vou atualizar, certo? Pra gente não perder essas configurações que a gente acabou de fazer. E agora eu vou voltar com a câmera de novo. E agora que eu voltei, a gente pode posicionar a nossa outra cena. A outra cena vai ser aqui, mais ou menos nessa abertura aqui, ó. E eu consigo ver que esse ângulo aqui, se eu colocar nessa proporção de imagem, vai ficar muito feio. Por quê? Porque a cliente pediu para não mostrar aqui atrás, ó, essa parte de trás. Ela quer apenas essa parte aqui da fachada, mostrando, fazendo essa perspectiva com essa face da frente e essa face aqui do lado, mostrando a porta. Então, se eu colocar aqui um landscape, vocês estão vendo que essa parte da frente aqui ficou desnecessária, né? A gente não precisa dela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mudar aqui a nossa proporção de imagem. Mas o que eu faço antes disso? Aqui, por exemplo, na minha cena 7, que já está posicionada, eu vou renomear como, por exemplo, cena 7
e a proporção da imagem que eu estou usando. Por exemplo, aqui eu estou usando landscape. Então eu coloco aqui landscape. Por quê? Porque se eu mudar aqui a proporção da minha imagem e quando eu voltar para essa cena, eu não vou lembrar qual foi a proporção da imagem que eu fiz, dependendo da quantidade de imagens que eu faça. E a gente nunca vai conseguir voltar para as configurações que a gente fez. Então eu sempre ponho aqui cena 7 landscape. E quando eu vou fazer o render dela, eu venho aqui, mudo para landscape e faço o render, tá? Se não, por exemplo, quando a gente vai mudar para portrait, por exemplo, nessa outra imagem aqui. E se eu vier aqui em cena 7 e apertar para ela ir para cena 7, vocês estão vendo, ó, que ela já saiu daquelas configurações. Então, com o nome aqui salvo, eu só venho aqui, mudo para landscape na hora que eu vou renderizar. E aqui, ó, ele já volta. Então, eu sempre renomeio aqui, certo? Então, vamos lá posicionar a nossa outra cena. Então, vamos mudar para portrait para a gente ver como é que fica. E vamos dar um zoom aqui, ó. Eu tô achando que portrait não vai ficar legal. Acabou que vai ficar legal mesmo landscape. Por quê? Porque se eu colocar muito zoom nessa imagem para fora, ela vai ficar muito puxadona, não vai ficar legal, certo? Só se a gente diminuísse o campo de visão, e mais do que 50, eu não quero diminuir, porque senão ela vai ficar muito chapada. E aqui precisa de mais ângulo, porque ela é uma cena em perspectiva, então vai precisar de mais ângulo ainda. E aqui, ó, se eu aproximar, se eu colocar mais zoom, vocês estão vendo que a cena ela não vai ter a zona de respiro, ela vai ter aqui em cima, ó, mas aqui dos lados, o projeto ele tá terminando bem onde a nossa imagem acaba, então não vai ficar legal isso. Então eu vou simplesmente vir aqui, mudar de novo para landscape e vamos fazer mesmo com o landscape, tá? Vou apertar aqui em zoom, colocar para trás e aqui vocês têm que tomar cuidado, ó, para não aparecer aqui essa parte que não tá modelada do piso, tá? Então vamos colocar aqui bem pro ladinho. Vamos subir um pouco. Como eu falei para vocês, nunca deixem ele assim tão em cima. Então a gente vai abaixar um pouco essa visão aqui, ó. Vamos dar um pouco de zona de respiro aqui do lado, zona de respiro aqui do outro, aqui em cima. Então, a próxima coisa que a gente tem que fazer é o quê? É colocar a câmera perspectiva de 2 pontos. E aqui a gente só ajeita com o pan aqui a nossa perspectiva, ok? Pra mim aí já tá perfeito a cena. Aqui eu nem vou mudar o campo de visão, porque eu acho que 50 tá bom. A gente poderia colocar 60 talvez, que ia ficar legal também. Mas aí lembre que quando você muda o campo de visão, a gente tem que vir em câmera de novo e perspectiva de 2 pontos. E posicionar aqui a nossa cena. Eu achei que ficou mais legal no 50, então eu vou colocar aqui 50 graus, certo? Vou posicionar aqui de novo. Gente, essa parte é paciência, paciência e teste. Vou vir em perspectiva de 2 pontos para ajeitar e vou subir aqui. Pra mim aqui já tá show. Eu vou descer um pouco mais aqui, só de novo perspectiva. Ó, vamos revisar aqui. Vocês estão vendo que tá aparecendo mais céu do que piso, porque esse piso aqui, ele não importa muito pra gente. Aqui a nossa imagem tem uma zona de respiro desse lado e em cima. Desse lado aqui, ó, não tá tendo zona de respiro, porque a gente cortou aqui o projeto, não tá aparecendo toda essa face, tá? Mas o importante é que ele tenha essa área de respiro aqui ao redor, ó. Não precisa ser em todos os lados, mas pelo menos em 2, certo? Dependendo aí de como você posicionar. Então, a gente consegue ver essa laje aqui de cima, a gente consegue ver essa laje aqui, ó. Ele tá numa altura boa, não tá voando a câmera e nem tá tão embaixo. Então, aqui eu já vou salvar essa minha outra cena. Venho aqui, aperto adicionar e aqui eu renomeio de novo, como por exemplo, cena 8, landscape também, para não me perder quando for criar todas as cenas. Depois que eu crio todas as cenas que eu quero, o que eu faço? Eu venho aqui em, por exemplo, cena 7
E aí, a partir dessa cena 7, eu começo a humanizar o projeto. Eu venho aqui e vejo o que vai aparecer na minha cena. Por exemplo, não adianta eu colocar carros aqui na rua se essa rua não vai aparecer. Não adianta eu colocar vizinho, por exemplo, aqui onde está essa outra casa, se não vai aparecer. Então, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que colocar um vizinho desse lado aqui, na verdade, do outro lado da rua, porque essa é uma casa de esquina. Então, vou ter que colocar um vizinho aqui do lado para montar a minha cena, para cá não ficar vazio. Então, eu vou fazer isso. E aqui na minha outra cena, o que vai aparecer? Vai aparecer apenas esse vizinho daqui, ó. Então, foi o único vizinho que eu coloquei. Eu não preciso ficar enchendo de casa, enchendo de carros aí na rua, de bancos que não vão aparecer na minha cena, certo? Então, essas foram as dicas de posicionamento de câmera de cena externa. Eu tenho uma última dica para dar para vocês quando a gente vai posicionar a nossa cena de fachada em, por exemplo, um projeto que ele é mais vertical, por exemplo, um prédio. Então, eu vou abrir aqui um outro projeto aleatório mesmo do 3D Warehouse, só para eu dar essa dica para vocês, tá? Então, qual é a última dica que eu quero falar para vocês? Quando a gente vai posicionar uma cena de um projeto muito vertical, como, por exemplo, um prédio, a gente vai posicionar ele aqui na posição do observador. E quando a gente coloca aqui, por exemplo, câmera, perspectiva de 2 pontos, ele fica com as linhas retas, verticais, mas vocês estão vendo que a gente não consegue mais ver todo o prédio. A gente vai ter que posicionar ele com um zoom maior aqui, tá? Pra gente conseguir ver o prédio inteiro. Mas, Amanda, eu quero chegar mais perto e eu quero ver ele assim, de baixo. Como é que eu faço para que essas linhas, elas não fiquem tortas, assim, tombadas? Esse prédio é até tranquilo a gente posicionar, porque ele é baixinho, ele tem só 5 andares, né? Mas quando são prédios maiores, fica bem complicado. Então, aqui eu vou dar uma dica para vocês muito legal. A gente vai vir aqui no Asset Editor, vamos vir aqui em Settings e depois vamos em Câmera. Aqui em Câmera, ó, vai estar desligado aqui, certo? A gente vai vir aqui em Effects e aqui a gente tem Vertical Lens Tilt, não sei como é que fala, mas é isso aí. Aqui ele vai servir para que as nossas linhas elas fiquem verticais, retas. Ele vai forçar para que as nossas linhas verticais elas fiquem retas. Então, por exemplo, aqui eu vou posicionar mais ou menos como eu quero aqui. E aqui eu vou botar um valor e vou dando render para eu poder... E aqui a gente não vai colocar, por exemplo, 1. A gente vai começar com valores menores, como, por exemplo, 0,1. E vamos bater um render pra gente ver como é que tá ficando e vamos aí testando até ficar legal. Aqui o nosso render ficou pronto. Gente, tá posicionado bem ruim, tá? Mas é só pra mostrar pra vocês o efeito. Aqui, ó, ele ainda não tá reto, tá vendo que a nossa linha ainda tá tombada. Então, a gente vai aumentar mais esse valor. Vamos colocar aqui 0,2. Vamos bater um render de novo pra gente ver como é que vai ficar. Aqui o nosso render terminou e vocês estão vendo que ficou tão reto que, na verdade, ficou agora um pouco tombado para trás, um tombado ao contrário, né? Então, a gente vai diminuir só um pouco esse valor e vamos testar de novo. Vamos colocar aqui, em vez de 0,2, vamos colocar 1,18. Aqui eu ainda diminui mais, eu coloquei 0,16, só para vocês verem como é que funciona. Então, aqui já tá quase reto, eu acho que 0,17 ia ficar bom. Então, são números pequenininhos, você tem que ir testando, tá? Mas o que esse efeito faz? Ele pega essas linhas verticais e quando elas não estão retas, elas não estão paralelas aqui, ele vai esticando elas assim para trás, como se ele fosse deformando para que elas fiquem retas, de acordo com o valor que você coloca lá no efeito, tá? Então, assim, você não pode abusar, porque dependendo, ele acaba deformando o seu projeto. Mas, assim, usando um pouquinho é muito legal, é uma dica muito legal, principalmente para projetos muito verticais que você não está conseguindo deixar ali as suas linhas verticais retas, certo?
Então, essa foi mais uma dica em relação a posicionamento de câmera em fachadas. Então, espero que vocês tenham gostado. Manda para os seus amigos que gostam desse tema, que se interessam. Dá um like aí, dá um gostei, comenta se você tiver gostado. Segue a gente lá no Instagram. Também curte a nossa página lá do Facebook e se inscreve no nosso canal do YouTube. Mandem as suas dúvidas, qualquer dúvidas que vocês tiverem em relação a esse universo 3D, que eu vou amar responder todos. Eu respondo todos com muito carinho, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Obrigada por ter assistido e tchau, tchau.